Muito bem, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. E confesso que falar sobre discipulado é um desafio para mim muito grande, né? Porque nós temos conversado ultimamente no contexto de Igreja dos Irmãos, conversado e detectado uma falha muito grande, né? O Bruce falou sobre isso recentemente, né? O Forron também. Uma falha muito grande no contexto de Igreja dos Irmãos é a falta do discipulado, né? E eu tenho presenciado isso nas igrejas que tenho passado, que pessoas com muito tempo de vida cristã, mas que ainda tem é muito superficial em muitos aspectos, né? E o principal aspecto nessa superficialidade é o relacionamento com Deus. Então, se tornam mais religiosas, né, zelosas no sentido religioso do que realmente a do que uma vida de seguir a Jesus, né? Então, para mim é um desafio. E antes de falar alguma coisa para vocês, o resumo desse livro, do que eu vou estar falando, compartilhando, então, primeiramente para mim, eu estou muito desafiado com relação a viver uma vida, ser um discípulo radical de Jesus, né? Me aprofundar no relacionamento com Ele, né? No chamado que nós temos. Então, falar da vida cristã é falar da nova pessoa que nós somos em Cristo e de como viver essa nova vida. E eu quero iniciar também falando para vocês sobre alguns pontos sobre a minha trajetória. Então, um princípio que eu aprendi desde cedo do meu pai, que salvação ela é pessoal. Relacionamento com Jesus é pessoal. E nós necessitamos disso, né? Então, meu pai sempre frisava, apesar de ter nascido num lar cristão, como a gente fala. Meu pai e minha mãe já eram crentes quando eu nasci, e alguns de meus irmãos. Mas ele sempre enfatizava isso, deixava bem claro, né? Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Então você precisa de um compromisso pessoal com Jesus. Você precisa ter esse relacionamento com Jesus. E aos 14 anos de idade, fiz isso, pela graça e misericórdia de Deus, me tornei um cristão. E inclusive na pregação do pastor Eduardo Miller, que vocês sempre vê o nome, ouve o nome dele por aí, né? Nossa escola aqui tem um nome dedicado a ele, Eduardo Miller. Então, aos 14 anos de idade, a, e daí em diante, antes eu ia para a escola dominical, para os cultos com meus pais, algumas programações. Às vezes eu ia com muito gosto, né? Também não tinha outras opções, né, de diversão que a gente podia dizer. Mas, pode dizer, mas às vezes eu não queria ir. Eu lembro de uma situação, uma vez, eu não queria ir para a escola dominical. E a minha mãe falou assim: não, nós vamos. Eu fiquei lá emburrado. Então, eu era pré-adolescente mais ou menos, e ele falou assim: papai, quer dizer que assim, ó, você não quer ir, então você quer que te deixe você aí? E eu queria assistir o Esporte Espetacular que passava domingo de manhã. Até hoje, né? E aí ele falou assim, aí deixa vocês aí em casa, a gente vai lá, eu com sua mãe vamos para a igreja, para a escola dominical, e vocês ficam aí em casa. Não, mesmo você não querendo, você vai ter que ir. E algumas vezes eu ia realmente com todo gosto, sem eles chamarem, sem eles é, estarem direcionando o que a gente precisava fazer. Mas depois de entrar num relacionamento com Cristo, a necessidade de dar os próprios passos, né, com Jesus, independente da fé dos meus pais. A fé deles é pessoal. Eu precisava desenvolver essa fé com Jesus, relacionamento com Ele, a caminhar com Ele. Então, fui entendendo isso e até hoje estou nesse processo de entender. Então, quais as implicações em ser um discípulo, em ser um cristão e ser um discípulo? A gente tem ouvido alguns questionamentos sobre a questão crente e cristão, e as pessoas estão tirando do vocabulário, né, ser crente, e usando muito cristão, porque é uma palavra mais forte nesse sentido, né, que caracteriza mais ser como Jesus. E agora entra essa nova palavra, que é o discípulo, né, e como o autor ele vai descrever que ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam em relacionamento com Jesus, e é verdade. Mas discípulo é mais forte ainda, pois implica em um relacionamento entre aluno e professor. E que é isso que eu achei fantástico, né, nessa descrição do autor quando ele fala sobre discípulo.
Então, aqui está a chave para uma vida cristã saudável, forte e frutífera. Tem um autor, um comentarista, Marcos Tempo, ele usa uma frase assim: raízes fortes, frutos duradouros, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, para termos uma vida cristã saudável, forte e frutífera, a palavra-chave está aí: discípulo, ser discípulo de Jesus. Então, esse primeiro ponto de justificativa do tema do livro Discípulo Radical. Um discípulo tem essa pegada de estar seguindo um mestre e, e em submissão às suas ordens. Esse é o discípulo, né? Então, e a ideia de radical é, é para caracterizar, deixa eu só voltar aqui, não passou não. Então, o título do livro que fala discípulo radical, para justificar o tema, o autor usa isso para falar o seguinte, de que discípulo, né, tem a ideia de seguir o mestre e suas ordens, e radical é, vem caracterizar aquilo que é genuíno, comprometido ao extremo, vai até as raízes, né? Vai até, a gente pode dizer assim, até as últimas consequências, que é o radical. Então, nós temos visto, por exemplo, nessa guerra entre Israel, né, e o Hamas, o Hamas é radical na ideologia deles. Eles vão até as últimas consequências, até a morte, né? Os homens bombas é esse radicalismo. Então, essa é a ideia, né? Então, sendo assim, o discípulo radical indica o tipo de comprometimento do cristão, que está disposto e sem reservas no seu envolvimento com a causa do mestre. Sem reservas com a causa do mestre. O livro vai tratar de 8 características do discipulado cristão, que merece ser levado a sério, como o autor fala, né, por aquele que quer criar raízes fortes no seu relacionamento com Deus. Então, característica do discipulado cristão, do discípulo, né, e da vida dele como cristão, são várias. O autor vai destacar 8, inclusive achei tem muito interessante ele citar algumas características que não, te não ouve tão frequentemente nas igrejas, né? Alguns assuntos, características que tem tudo a ver com a nossa vida aqui, né? E eu achei muito interessante isso que ele vai falar. Então, ele vai falar sobre essas características, essas 8, sobre inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação. Esse cuidado com a criação, essa semana apareceu um cachorro à noite aqui em casa, um cachorrinho de rua, e como ele era magrinho, ele atravessou a grade, né, do muro e entrou a grade aqui da garagem. E a Cris, olha, Daniel, tem um cachorro querendo entrar em casa. Aí, ao mesmo tempo, ela falava, olha, ele cachorro, sai daqui. Olha, mas ele é fofinho. Sai daqui, sai daqui. E depois, eu fui espantar ele, joguei uma chinela, pegou na costela dele. Aí a Cris disse, não deve fazer isso, a gente vai ser denunciado. Eu lembrei desse caso, cuidado com a criação que Deus criou. Também a quinta é simplicidade, equilíbrio, dependência e a oitava é a morte. Então são essas características que o autor vai estar descrevendo nesse livro, O Discípulo Radical. A primeira, que é o inconformismo, e há uma frase do autor que ele fala que a igreja tem uma dupla responsabilidade. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar ao mundo. Por outro, devemos viver e evitar nos contaminar por ele. Então, a não preservar nossa santidade fugindo do mundo, como alguns grupos fazem, né? Então, para viver uma vida santa, se fogem, né, da sociedade, né, e se isolam. Então, não é essa a ideia, não preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem a sacrificar nos conformando com ele. Então, fica aí essa dupla responsabilidade. Então, como viver a com esses dois pesos, né? Então, este é o dilema para o discípulo radical. Nós estamos no mundo, vivendo nesse mundo, precisamos servir, precisamos
testemunhar a Ele, mas não nos conformar. Então, é um dilema muito grande. É um dilema também que nós precisamos pensar seriamente. A Bíblia está repleta de exortações para que o não conformismo com o sistema do mundo. Um dos textos mais conhecidos com relação a não nos conformarmos com o sistema do mundo, né, com sua ideologia, é Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, do texto mais conhecido quando fala sobre essa temática, né? Então, mas a Bíblia está cheia de exortações para falar sobre isso, né? Quem somos no mundo, mas até que ponto vai o nosso compromisso com vivendo nesse mundo, com nesse sistema, né? Então, tem outra frase do autor que ele fala: esse é o chamado de Deus para o discipulado radical, para um inconformismo com a cultura circundante aquilo que nos cerca. O convite para desenvolver uma contracultura cristã para o engajamento sem comprometimento. Nota que é um dilema? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia nos exorta a nos afastarmos, mas também, ao mesmo tempo, ela nos mostra a nossa missão no mundo onde nós vivemos, né? E a grande problemática é quando o cristão, na caminhada dele, ele se deixa envolver nessa cultura, nesse sistema. E hoje, eu sou de uma geração, estou com 41 anos de idade, né? Então, tem muitas pessoas na igreja aqui, muito mais novas do que eu, e são outras gerações. São outras gerações. Então, sutilmente, o sistema do mundo ele vai engolindo as pessoas e quer engolir as igrejas locais, né? E anote como é sutil que nós somos tendenciosos a, a adotar muito modismo que aparece. E tudo tem uma ideologia por trás. Não é só uma questão de ficar bonito, né? Não é só uma questão de gosto, né? Mas tudo tem uma ideologia. Eu preciso ter muito cuidado com relação a isso. O discípulo radical precisa lutar contra algumas tendências contemporâneas. E aí o autor vai falar sobre isso, né? Eu creio que ainda tem várias, eu creio que algumas dessas tendências estão incluídas nessas aqui, que ele destaca, por exemplo, pluralismo, ele chama de os vários ismos que existem no mundo, né? O pluralismo, o materialismo, que é a, o pluralismo afirma que todo ismo tem seu valor, né? Então não tem algo. O materialismo, a preocupação com as coisas materiais, que pode abafar a nossa vida espiritual, né? Levando a pessoa a ansiedades e depressões, uma preocupação excessiva com as coisas desse mundo que tira o foco dela daquilo que é principal, né? O relativismo ético, algo bem evidente e, inclusive, muito forte nas igrejas hoje também, que são os padrões morais que estão se desfazendo, né? E principalmente de uma forma muito perigosa nas igrejas, né? Tanto faz, todo mundo faz, né? É importante é o que você gosta, né? Então já a verdade já não é mais absoluta. O relativismo ele começa a dissolver as verdades bíblicas, deixando a critério do cristão decidir como ele deve viver, né? E o incrédulo, em contrapartida, ele entra nesse mundo também, porque hoje, como falei, está na moda, né? Você ser o evangélico por causa do relativismo. Não, eu escolho ser evangélico e eu escolho o tipo de evangélico que eu quero ser, né? Tipo de crente que eu quero ser. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então, essas tendências contemporâneas, né? Pluralismo, materialismo, relativismo, ético, o narcisismo, que é o amor excessivo a uma admiração desmedida por si mesmo. Nós somos bonitos? Sim, mas não precisamos perder a cabeça por isso. Você vai ver a história, se você já ouviu a história de Narciso, né? O rapaz que contemplou a beleza dele até o ponto que se desligou do mundo, caiu na água, morreu afogado. Ficou apaixonado por ele mesmo, né? Deu um beijinho no ombro, se descuidou, caiu na água. Então ele fala que o narcisismo, que é um amor excessivo, também está cheio, porque as pessoas estão se preocupando muito com
a sua aparência, com o seu exterior, né? Então, isso é seguir um padrão. E a ideologia do mundo, o sistema do mundo, é justamente forçar as pessoas a seguirem um padrão, né, que ele impõe. A outra, a, que é o amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Então, a autorrealização e a autonegação. Então, eu vou usar essas duas palavras, né? O amor excessivo a si mesmo é a autorrealização. Eu preciso disso, eu preciso estar assim, eu preciso fazer isso, preciso usar isso, né? Eu preciso estar nesse status aqui. Mas, ao contrário, o caminho do discípulo radical vai ser a autonegação, né? É correto nós nos cuidarmos e precisamos fazer isso pelo princípio de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nós precisamos nos cuidar, mas precisamos também ter um limite nisso, né? Vamos falar um pouquinho mais na frente sobre o equilíbrio. Então, essa é a primeira a característica do discípulo, né? Do discípulo radical. A segunda que ele vai falar é sobre olha aqui o negócio, na página 20, que é um resumo desse ponto que ele fala. Ele diz assim: então, diante do desafio ele fala assim: não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabaláveis quanto pedras em uma correnteza. Não devemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio. Como diz Malcolm, que ele fala, somente peixes mortos nadam com a corrente. Devemos nadar contra ela, contra a tendência cultural. Não devemos ser como camaleões que mudam de cor de acordo com o ambiente. Devemos nos opor de forma visível ao ambiente em que estamos. Está aqui o radicalismo, né? Está aqui o radicalismo do cristão. Então, a segunda característica é a semelhança com Cristo. Inclusive, estou estudando o texto de Romanos 8, 28 e 29, que eu vou pregar domingo à noite sobre isso, né? A andar no propósito de Deus. E a semelhança com Cristo tem tudo a ver. Eu acho que vou até copiar esse capítulo para a pregação de domingo. Então, positivamente, a questão negativamente, para assim, não nos se conformar. Positivamente, devemos ser como Cristo. Então, a Bíblia vai falar dos dois lados, né? No sentido positivo, é ser como Cristo. Nos conformar à imagem do seu filho, como ele fala em Romanos 8, 29. Então, o autor fala assim: qual o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos? A gente fala é viver a vida cristã. E é justamente isso, mas o que é essa vida cristã? Então, Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo dele. Então, Deus tem esse propósito, né? Nos fazer semelhantes a Cristo. E a base bíblica, como eu falei, Romanos 8, 28 e 29 também, mas ele fala 28, que ele fala que nós fomos predestinados, 28 e 29, para sermos como Jesus. Isso não é eu que escolho, não é eu que escolho. Esse é o propósito eterno de Deus. Já nos predestinou para isso. Então, olha essa característica do discípulo de Jesus. 2 Coríntios 3,18, ele vai estar falando lá sobre a questão da transformação no dia a dia. Transformação para quê? Para ser semelhante a Cristo. E 1 João 2,13, ele vai estar falando no futuro, essa obra se completará. Ele fala que um dia, né, nós vamos ser como Jesus, quando chegarmos lá. Então, todas as três perspectivas apontam para o propósito eterno de Deus, que é o passado, que ele fala, ele nos predestinou para isso, propósito histórico, que é o presente, que ele fala a transformação do dia a dia, como ele fala em Corinto, também o propósito escatológico, que é o futuro, que um dia nós vamos ser como Jesus, perfeitamente como Jesus. Então, esse propósito de Deus é lá atrás, passado, presente e futuro. E nós somos incluídos nesse propósito quando somos chamados para a salvação e sermos seus discípulos. Observe o seguinte: devemos ser como Cristo em sua encarnação, a ser o ser humano que Jesus foi, né? Ser como Cristo no seu serviço, no seu amor
sua longanimidade e na sua missão. Copiar as características de Cristo em nossa vida. Três consequências práticas na semelhança com Cristo, que é o ministério do sofrimento, o desafio do evangelismo e a habitação do Espírito. E o autor comenta assim: o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. Não tem como vivermos. Primeiro, não tem como nós, o ser humano, ele ser salvo se não for ação do Espírito Santo. Não tem como ele viver uma vida de santidade se não for ação do Espírito Santo, né? Então, ser como Jesus, só através da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo já está em nossa vida, porque ele vai cumprir esse propósito também. Ele que sabe os caminhos, como ele fala em Romanos capítulo 8, né? Ele que conhece a mente do Pai, a mente do Senhor. Então, ele que sabe o que agrada a Deus. Ele que sabe como aplicar a palavra em nossa vida, né? Ele está em nossa vida para isso. Então, a forma como Deus faz isso, como Cristo, nos faz como Cristo, é nos enchendo com o seu Espírito. O Espírito já está em nossa vida e a cada dia eu preciso depender da ação dele na minha vida, como ele fala em Gálatas. Terceira característica, ele vai falar sobre maturidade. Lembrei que estava conversando com meu cunhado, um dos meus cunhados, ele estava falando que nós temos ainda a nossa criança interior, né? E algumas coisas nós fazemos até hoje, mesmo adultos agora, casados, alguns, ainda refletem a criança que nós somos. Algumas vontades que nós tínhamos lá quando éramos crianças, mas se manteve, né? Alguns gostos também. E depois fiquei pensando, é verdade, eu gosto de comprar algumas coisas porque quando eu era pequeno não tinha. Eu ficava pensando, mas quando eu crescer, eu vou comprar, né? E ele falou assim, não, essa é só criança interior que você está massageando. Mas maturidade, o autor descreve como crescimento, uma preocupação quando ele fala de maturidade, que é o crescimento sem profundidade. Quando ele fala sobre, quando ele descreve o cenário cristão no mundo, ele descreve como crescimento sem profundidade. Isso é preocupante. De fato, eu estava participando de um curso chamado Perspectiva, que fala sobre missões, e a ênfase de um dos autores era falar sobre a explosão, o crescimento do cristianismo no mundo, né, da igreja no mundo. E de fato acontece isso. Por exemplo, a igreja na China. Se você tem a oportunidade de ler algum material sobre a igreja na China, né, meio à perseguição, a igreja ela explodiu em crescimento. Faz tempo, muito tempo isso, eu li um livro chamado, falava a Igreja na China, um livreto, né? E falava sobre os testemunhos de cristãos, situações que aconteceram na vida de irmãos, de grupos de irmãos, né? Que fugindo de perseguição, mas a igreja ali escondida, ela cresceu de uma forma extraordinária. Outro exemplo de crescimento é a igreja na África. O Bruce tem sempre compartilhado isso, né? Que tem mais de 3.000 igrejas dos irmãos na África. E nós estamos aqui lutando com 33. Você pode imaginar isso, né? Mais de 3.000 igrejas. Você pode imaginar quantos mil membros tem? Então, esse crescimento é fantástico. Mas desde quando ele começou a ir para lá, ele começou a compartilhar sobre essa problemática. Mas é um crescimento sem profundidade. A preocupação é uma superficialidade no discipulado. E ele tem trabalhado nisso, né? Levar as pessoas a ter uma vida profunda, um relacionamento profundo com Deus, né? A serem maduras, serem maduras. Então, as pessoas, assim, parece que quando a gente faz EBF, trabalho com criança, como já trabalhei muito, e faz aquele movimento, aquela coisa, todo um monte de criança, aí no final você fala assim, quem quer aceitar Jesus? Todas as crianças. É o crescimento explosivo. Olha, um monte de crente agora, hoje, no nosso trabalho. Mas não é isso que se vê nas igrejas, né? No dia a dia do cristão, na caminhada dele, é que vai revelar realmente se ele está tendo uma vida de maturidade, se ele está amadurecendo, se ele está se aprofundando, se fortalecendo no relacionamento com Cristo, né? Uma vez que o discipulado leva o cristão a um relacionamento profundo com o seu Senhor, então precisa fugir da superficialidade no discipulado,
né? Paulo chama a atenção dos coríntios pela imaturidade deles. 1 Coríntios 3, 1 a 3, ele fala sobre isso. Poderia estar dando algo mais, um pirãozinho mais forte, mais pesado para vocês. Mas vocês necessitam do leite. A ideia que está falando, nós podemos estar estudando algo mais pesado, mais profundo. Não, mas precisa voltar para estudar aqui as coisas básicas do cristianismo e da fé cristã, né? Vocês estão dando um passo muito importante, que é se aprofundando. E isso é fundamental para a maturidade cristã, se aprofundar. Então, nota, a igreja de Corinto é destacada por várias coisas, né? Mas também Paulo destaca, vocês ainda são imaturos. E quantas pessoas a gente tem visto? E maturidade, o princípio que eu aprendi, maturidade não tem nada a ver com idade. As pessoas acham que eu tenho 50 anos de igreja, né? Dos irmãos, sou super maduro. Não necessariamente. Pessoas novas que demonstram uma maturidade, um relacionamento muito sincero e profundo com Deus. Mas também a gente vê muitas pessoas antigas de idade e antigas na igreja, mas que mostram é, que são crianças ainda, né? Que não entenderam algumas coisas. E pessoas que saem da igreja depois de muito tempo, por causa de situações que ela não entendeu e já era para ter entendido há muito tempo, né? Em Colossenses 1, 28 e 29, eu lembro desse texto que o Bruce sempre enfatiza muito, e muito do estudo dele, falar sobre maturidade. O texto vai falar sobre, assim, a parte do texto, é apresentar todo homem. Paulo fala, nós temos trabalhado, ensinado, ido de casa em casa, todo dia, é para apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra lá no original é teleios, que é perfeitos, maduros. Essa palavra vai aparecer 19 vezes no Novo Testamento. Essa ideia de maturidade, de maduro, de perfeito. E Paulo está falando, olha, o nosso trabalho no meio de vocês é que possamos apresentar vocês diante de Cristo assim, maduros. Então, entre os vários tipos de maturidade, por exemplo, a física, a intelectual, a moral, a emocional. Então, acima de tudo, está a espiritual. E é essa a ideia do discípulo radical, né? E eu creio que a maturidade espiritual ela vai ser o carro-chefe para organizar as outras áreas da nossa vida, como a gente pode dizer, né, outros tipos de maturidade. Então, se eu não estiver bem espiritualmente, se não estiver alinhado com Jesus espiritualmente, emocionalmente eu vou ter dificuldades, né? No sentido moral também eu vou ter dificuldades. Intelectualmente também, né? Eu vou ser vazio. Eu vou estar muito envolvido no conhecimento das questões do mundo, mas sem conhecimento espiritual. Então, nota que o carro-chefe é a maturidade espiritual. Então, e isso que o apóstolo chama de maturidade em Cristo. Isso é, ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Então, a maturidade é um processo. Então, o Felipe é casado, a Edilane é casada, então eu sou casado. Então, podemos dizer que nós somos maduros no nosso relacionamento com o cônjuge, né? A ideia é que nós precisamos olhar para trás e vermos o progresso. Então, tem coisas que lá atrás nós erramos que nós já evitamos. Opa, nós estamos maduros agora. Já consegue perceber assim que tem cheiro de problema no ar, que no começo a gente não detectava. Mas ainda tem coisas que nós lutamos todos os dias. Eu fico pensando, poxa vida, ainda erro como marido, ainda erro nessas questões, né? Só a misericórdia de Deus mesmo para minha esposa ficar comigo ainda, né? Me aguentar. Mas é o progresso. A maturidade deve ser caracterizada pelo progresso. Então, a gente fica olhando, analisando a nossa vida, percebe que tem áreas que às vezes está até bem, mas tem áreas que tá precisando ir mais além. Como nos tornamos maduros? E aí a resposta do autor do livro é tendo uma visão clara de Cristo. E esta visão nos é dada nas Escrituras. Elas, como Jesus mesmo falou em João 5,39, elas testificam de mim. Elas falam quem sou eu, a minha obra, o propósito de eu ter vindo a esse mundo, né? Então Jesus fala, elas testificam de mim. Então, como me tornar maduro, né? Ter a visão correta, clara de Cristo através das Escrituras.
A maturidade é disponível também, outro aspecto, é disponível para todo cristão. Não é exclusividade de um grupo só de pastores missionários, né, ou seminaristas. Então, apresentar todos maduros em Cristo, como Paulo fala. E o princípio do discipulado é quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rico o nosso conceito de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Esse é o princípio que o autor lança sobre a questão da maturidade, tá? A quarta característica do discípulo radical que ele vai falar é sobre o cuidado com a criação. Acabei de falar para vocês do cachorrinho, né? Por favor, me perdoe. Não cuidei da criação de Deus. Meu pai, uma vez, eu morava em Castanhal, minha irmã foi visitar ele, e ele tinha um carrinho e foi pegar ela no terminal. Aí, quando eles estavam voltando para a casa dele, ela viu um cachorrinho que o carro tinha atropelado. Ela disse: Poxa vida, olha, pai, cachorro matou o carro matou um cachorro aqui. Aí ele: Ah, sim, fui eu quando passei aqui. Ele se importava muito com essas coisas, né? Mas sabe outra coisa que eu lembro do meu pai com relação ao cuidado com a criação? Meu pai, desde novo, ele trabalhou assim no interior, né? Trabalhou em roça, mas trabalhou, um dos trabalhos dele, quando ele era novo, era chamado derrubada. A derrubada era derrubar a floresta mesmo, né? Roçar tudo para fazer pasto, né? E fazer roça. Na época, dos anos atrás, era fazer pasto, né? E as matas eram muito grandes, as florestas muito grandes, madeira muito grossa, que como não tinha motosserra ainda, então eles serravam com machado, cortavam com machado, né? Ou com um serrotão que eles falam aqui, dois homens pegavam para serrar uma árvore, tão grossa. Ele falou, tinha árvore, ele falava que tinha árvore tão grossa que eles tinham que fazer um giral, né, um andaime na árvore para pegar uma parte mais fina dela para poder cortar com o machado. Eles passavam mais de um dia cortando uma árvore, né? Eu ficava pensando, poxa vida, árvore, acho que centenária, né? Eles derrubavam sem dó. Então, o cuidado com a criação. Então, nessa característica do discipulado cristão, o autor tem como objetivo mostrar que o discipulado radical vai além dos aspectos pessoais que nós falamos, né? De ah, do inconformismo, semelhança com Cristo e maturidade. Nota que essas três falam muito no sentido pessoal, mas ele fala que vai além desses aspectos pessoais, né? Então, mas que devemos considerar as perspectivas mais amplas, que é a dos nossos deveres para com Deus e nosso próximo. Um deles é o cuidado com o meio ambiente. A base está na criação. Deus estabeleceu três tipos de relacionamento: do homem com Deus, entre si, ou seja, homem e a mulher, e o relacionamento para com a obra, para com a boa terra e as criaturas sobre as quais ele os estabeleceu. E diante disso, Romanos capítulo 8 ele vai dizer que a natureza, a criação, ela geme, esperando a restauração. A criação também foi afetada pelo pecado do homem, né? A terra foi afetada pelo pecado do homem. E ela vai passar por uma transformação, uma restauração também. E a questão é, qual então deveria ser a nossa atitude para com a terra que nós vivemos ainda? Qual deve ser a nossa atitude? E eu fiquei pensando, parece que não tem ligação com o discipulado radical, né? Mas envolve tudo ao nosso redor. Envolve tudo, inclusive essa questão do cuidado com a criação. Salmo 24:1 ele fala que ao Senhor pertence a terra. Salmo 105:16 ele fala que a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, essas duas afirmações, elas se completam, pois a terra pertence a Deus por causa da criação. Ele criou, pertence a ele. E pertence a nós por causa da delegação. Ele delegou ao homem o cuidado com a criação dele, o cuidado com a criação. Então, para termos um bom relacionamento com a terra, devemos observar algumas coisas. Evitar a deificação da terra, da natureza, né? Então, ele cita aqui a questão dos panteístas, animistas, que essas atitudes deles de deificar a natureza, né? Enxergar Deus em todas as coisas, esse é um insulto ao Criador. Nós respeitamos a natureza porque Deus a fez,
não a reverenciamos como se ela fosse Deus, né? Também é observar que precisamos evitar a exploração exaustiva da natureza, como eu acabei de falar para vocês, né? Esse tempo a gente estava conversando aqui em Quaraci sobre a Augusto Montenegro, que é a via que dá acesso aqui em Quaraci. Antes era cheio de árvores, mangueiras, né, no canteiro do meio. E era tão gostoso, mudava o clima quando vinha para cá. Mas agora, meu amigo, é uma quentura só. Acabou esse verde, né? E está acabando. Então, evitar a exploração exaustiva da natureza. A Bíblia fala sobre dominar e sujeitá-la, mas essas duas palavras lá em Gênesis não quer dizer destruir a natureza. A ideia aqui é destacar a mordomia responsável. Então, nota que nós temos uma responsabilidade com a criação de Deus, né? Hoje, as muitas mazelas da humanidade são resultado da má administração dos recursos naturais, aquilo que nós tanto precisamos, nós mesmos destruímos. Vou dar um exemplo. E Felipe, tem algum problema se não terminar tudo com o tempo? Pode ir direto. Pode ir direto, independente Tá, do ok. tempo. Uhum. Tá jóia. Eu lembrei sobre isso, que lá no Igarapé do NG, vocês conhecem muito bem, eu morei lá na NG, papai era caseiro de lá, moramos lá por 17 anos, né? Então, basicamente, cresci lá, a minha adolescência e começo da juventude. Então, o Igarapé era muito diferente, né? Era muito diferente. E ao redor do terreno do NG e do terreno do lado lá, dos vizinhos, ao redor está cheio de fazendas. Então, fazenda, eles tiram toda a floresta. E o igarapé, aquele igarapé, ele vai cortando essas fazendas. Como os donos não preservam, né, as margens do igarapé, então o igarapé começa a ser soterrado pela areia. Chove, né, e o gado começa a atravessar o igarapé e fica o caminho até o igarapé. Então, quando chove, a água vem pelo caminho e leva toda a areia para o igarapé. Por isso que o igarapé da NG lá tem sofrido com tanta areia que desce, né, vai soterrando o igarapé. Porque não preservam. E tem leis para isso, para que as pessoas cuidem do terreno, preservem as nascentes, né? Mas as pessoas, elas são ambiciosas, né? Elas só destroem. O cristão tem essa responsabilidade, ele é mordomo das coisas que Deus criou. Então, aquilo que nós tantos precisamos, o pessoal precisa de água para criar gado, fazer tantas coisas, plantações, mas não preserva, né? Destrói. Assim, nosso trabalho é ser uma expressão de adoração, já que o cuidado com a criação refletirá o amor pelo Criador. E na página 47, tem um comentário que ele fala, deixa eu ler para vocês aqui. Página 47. Já vai terminar, são só 200 páginas, tá? Estou na 47. Aliás, eu confundi, eu já citei o comentário. Só destaquei a página, desculpe. Assim como assim nosso trabalho é ser uma expressão de adoração, já que o cuidado com a criação refletirá o amor pelo Criador. Merece estudo cuidadoso, baseado nessa temática bíblica, né? Não podemos negligenciar isso. Por exemplo, a crise ecológica proveniente do crescimento populacional acelerado. Não estou falando que os casais ou aqueles que ainda vão casar não é para terem filhos, não é isso. Mas é matéria de estudo cuidadoso, né? A questão da crise ecológica proveniente do crescimento populacional acelerado, depressão dos recursos da terra, né? A diminuição daquilo que a terra tem, que ela produz, que é para a sua sobrevivência, que está acabando e está sumindo aos poucos. O descarte do lixo, a mudança climática. ONGs ambientais cristãs são muito importantes nesse sentido. Tem muitas ONGs no mundo. Nosso país tem muitas ONGs, né? Algumas mesmo é só para comer com o dinheiro do governo. Mas tem muitas ONGs sérias. E ONGs ambientais cristãs que eu ainda não tinha ouvido, né? E o autor destaca duas, pelo menos, que mais nossa responsabilidade individual é a base para cuidar da criação. Pequenos gestos de cuidado que reflita nosso amor pelo Criador, como ele fala na página 51 e 52, né? Pequenos gestos de cuidado que reflitam nosso amor pelo Criador. Até hoje eu tenho o hábito de, se eu estou na rua, não jogar nada na rua, né? Nem na natureza eu não jogo. Tenho o hábito de colocar meu lixo no bolso ou procurar uma lixeira, ou quando chegar em casa colocar no lixo. Tenho ensinado meus filhos a fazer também o mesmo, né?
Não, você não pode jogar lixo assim, né? Não, você precisa. E eu fico muito angustiado quando eu vejo as pessoas fazendo esse descarte, né? Também, aqui na frente de casa, é muito lixo da rua. Te limpa, 2 dias depois está cheio de novo. E as pessoas não têm esse devido cuidado. Resultado, nós mesmos sofremos. E sabe que eu fiquei preocupado, pensativo, achei muito interessante, que é uma expressão do adorador, cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Reflete nosso amor pelo nosso Criador. E a outra característica é a simplicidade. Eu sempre falo para Cris, nós somos pessoas simples, né? Eu não gosto de coisas complicadas. Agora as coisas simples. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma festa muito moderna, eu fico muito deslocado, porque eu sou simples, né? Eu gosto das coisas simples, né? E quando eu estou no interior, lá com os irmãos, quando a gente vai para o interior para casa de alguém, eu fico muito à vontade, né? Porque é tudo simples. Não tem muito requintes, né? Mas quando nós viemos para cá, para Belém, a gente vai visitar algumas pessoas, vai a algumas festividades que tem que ir super formal, né? Aquela coisa de Cris, e agora o que a gente vai fazer, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso. Nós somos pessoas simples, né? Se você chegar em casa, você chega em casa, você está em casa, você se sente em casa, você pode usar o que tiver. Então, a casa é sua, porque eu gosto de me sentir assim também. Falando sobre essa simplicidade, hoje o autor fala assim, olha, especialmente nas questões que envolvem bens e dinheiro. E aqui eu fiquei pensando assim, ser simples num estilo de vida, né? Então, é claro que é algo que não vai levar as pessoas a esbanjar. Então, é um convite a uma vida simples. E o exemplo que o autor usa é Dan Lan, de Hong Kong. A vida desse homem é o desafio de simplificar o estilo de vida. Ele participou, uma vida difícil, depois ele cresceu, foi trabalhar e cresceu bastante, né? Tinha muitos recursos. Ah, ele, depois de participar de um evento que falava sobre um estilo de vida simples, ele entendeu a ideia de que ele não precisava acumular riquezas, ele precisava ofertar os recursos dele, né? Mais ofertar do que acumular. Ele abriu mão do trabalho para se dedicar à missão na Tailândia, Laos e Camboja. Começou a escolar bíblicas que tomaram proporções imensas, né? Isso porque Dan foi influenciado em viver uma vida simples para a glória de Deus. E o autor ele destaca o seguinte sobre um encontro, compromisso evangélico com um estilo de vida simples, que buscou responder algumas perguntas pertinentes com relação ao estilo de vida que precisamos ter. Como dizem, todo cristão diz ter recebido de Jesus uma nova vida. Mas qual o estilo de vida é o certo? Se a vida é nova, o estilo de vida deve ser novo também. Então, se eu, como discípulo de Jesus, eu estou na mesma pegada que o mundo tem de estilo de vida, ele fala, tem alguma coisa errada para rever, porque não é essa vida nova que nós recebemos. O discípulo radical está comprometido em viver de maneira tal que reflita a sua preocupação com as injustiças do mundo e tome decisões voltadas ao compromisso, primeiro, com a boa e justa administração dos recursos provenientes da criação de Deus. Acabamos de falar sobre a questão da criação de Deus, né? Ah, de ser bom mordomo, não proprietários, donos de alguma coisa, mas usar para servir os outros. Isso eu fiquei impressionado, porque a gente está tão envolvido com as coisas que fala assim, não, eu preciso de um patrimônio. Por que nós nos formamos para trabalhar? Porque eu preciso de patrimônio. Preciso deixar patrimônio para os meus filhos. Não, o patrimônio dos meus filhos vai ser, eles vão ter que lutar para adquirirem. Eu não sei se eu estou errado, você sabe? Meu marido fala isso. Fala assim, eu não vou guardar dinheiro para meus filhos, não. Eles que lutem. Minha mãe não guardou dinheiro para mim. E eu fiquei pensando sobre isso. Olha, a boa e justa administração dos recursos provenientes da criação de Deus. Ser mordomo, administrador de tudo que Deus nos dá. Não a ideia de
é meu, né? É meu. Esse pensamento leva muitos cristãos a ter dificuldade a usarem o que Deus tem dado para eles na obra, porque ele toma posse, é meu. Não, a inteligência é minha, o intelecto é meu, eu que me esforcei, essa formação é minha, né? Não, o recurso é meu, o carro é meu. Quando eu comprei esse carro, pela misericórdia de Deus, comprei esse carro, cheguei, primeiro tirei a habilitação, né, que é o correto se fazer. Depois, quando eu tirei a habilitação, cheguei lá com a igreja e falei, irmãos, tá aqui, né, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, eu adquiri esse recurso aqui, a habilitação. Então agora eu posso servir a igreja nesse aspecto. Se você precisar de alguém para levar em algum lugar, não tenho carro, mas eu posso dirigir. E eu fiz isso várias vezes, mas eu não vi nenhum irmão chegando. Eu fiz para primeiro para dar exemplo, né? Mas não vi ninguém fazendo isso depois, né? Também, quando eu comprei o carro, cheguei com os irmãos e falei, irmãos, adquiri um transporte. Mas esse transporte é para servir os irmãos. É para servir. Também não vi ninguém fazendo isso na igreja que eu estava. Sabe? A questão das pessoas, eu não considero meu, tá no meu nome essas coisas, mas eu sou apenas administrador. Administrador. Eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso. Antes de ter o carro e antes de casar, no caso, eu tinha uma bicicleta. Saí do seminário com uma bicicleta. E eu tinha um ciúme grande dessa bicicleta, né? E quando alguém me pedia emprestado, eu não falava assim, não, mas eu dava, mas o coração não queria dar. Porque eu ficava preocupado, como é que eles iam me entregar a bicicleta? Pneu furado, né? Se ia sofrer um acidente. E se eu ficava preocupado, mas eu não dizia não, né? Depois eu fiquei pensando assim, não, preciso tratar isso do meu coração, porque tá errado. Isso não é meu. É um recurso que Deus me deu. Eu sou apenas administrador. Depois que eu entendi esse princípio, com a bicicleta, não foi dificuldade para eu aplicar quando eu adquiri o carro. Se eu não tivesse aprendido esse princípio com a minha bicicleta, eu ia ser mesquinho e avarento com o carro. Eu ia ficar muito mais orgulhoso. E um dia eu vi de um irmão, quando eu precisei de um transporte uma vez, e ele nem dirigia o carro dele, né, porque ele já estava idoso, e eu disse, irmão, eu vou precisar fazer uma viagem, um curso com a minha esposa, aí eu estou precisando de transporte porque a gente vai precisar voltar já de noitinha, não tem ônibus. Daria para o senhor nos emprestar o carro? E ele ficou pensando e fiquei esperando a resposta dele alguns dias. E o filho dele chegou assim, se pastor, vou logo adiantar a resposta do meu pai. Ele não vai liberar o carro. Conheço ele. Ele é avarento. Ele tem ciúme das coisas dele, né? Uma pena, porque não era por causa de mim, mas uma pena porque Deus tinha dado muitos recursos para ele, mas ele não conseguia usar, administrar esses recursos para a glória de Deus, como discípulo de Jesus, né? Ele se fechava nesses recursos, então a vida dele foi em prol disso. E isso é preocupante para o discípulo de Jesus. Então, o discípulo radical está comprometido nisso, né? Também de fazermos parte de uma igreja que esteja do lado de Deus e dos pobres contra a injustiça, sofrer com eles e apelar às autoridades para que cumpram o papel que lhes foi determinado por Deus. E hoje no Brasil, isso está muito evidente, essa luta contra a injustiça, né? O cristão não deve se conformar com isso. Claro que nós não tem como temos como abraçar todas as pessoas, abraçar todas as causas, mas é ter o coração como o coração de Deus, que não se alegra com injustiça, né? E quer ver o bem das pessoas. E tem recursos para isso, né? E tem meios para isso. Então, tá aí a responsabilidade e compromisso do discípulo radical. Também dissemos uma comunidade nova que vive uma vida nova e reflita um novo estilo de vida. E o exemplo é lá de Atos, capítulo 2, capítulo 4, que ele vai descrever a igreja primitiva, como aqueles irmãos, eles tinham um estilo de vida tão radical e tão diferente do que a comunidade naquela época,
que isso chamava a atenção de todos. Como eles conseguiram viver de uma forma quebrando paradigmas, de tal forma que assim, ó, nós não vamos nos conformar em ver alguém tendo necessidade em nosso meio. Nós queremos que todos estejam supridos. E as pessoas começaram a vender algumas coisas para que suprisse tudo. E foi incrível a maneira que eles viveram, né? E é claro que isso incomodou toda a comunidade, todo aquele lugar. A Bíblia fala que as pessoas contavam com a simpatia de todo o povo, né? Era impactando todas as esferas da sociedade. Ele fala, enquanto isso, a igreja vivendo esse novo estilo de vida, o Senhor ia acrescentando mais pessoas. Então, precisamos viver com uma comunidade nova, que vive uma vida nova e reflita um novo estilo de vida. Ainda também o compromisso com o estilo de vida pessoal, desenvolvimento internacional, justiça e política, evangelização e com o retorno do Senhor, que virá para julgar, salvar e reinar. Resumindo essa parte da simplicidade. Tá certo, né? Simplicidade. É. Sexta característica é o equilíbrio. Tá chovendo onde vocês estão? Não? Aqui tá um pau d'água, né, Eric? Aguardou muito. É um pau d'água aqui. Então, sexta característica, o equilíbrio. O autor ele fala assim, meu querido, você deve se lembrar de quem você é. Essas são as palavras do rei Jorge V para o príncipe e futuro rei Eduardo VIII. Essa foi a frase dele quando menino, né, fazia alguma coisa errada, o pai repreendia ele falando, meu querido, você deve se lembrar de quem você é. Então, se lembrar de quem é, se você se lembrar de quem é, se comportará de forma adequada. É isso que ele falava. Então, essa característica do equilíbrio aborda a questão do discipular radical baseada em uma vida de equilíbrio, baseado em 1 Pedro 2, 1 a 17. Né? Um texto bem extenso. E nós veremos que Pedro usa 6 ilustrações para descrever o que é um discípulo. E elas se completam, essas ilustrações. Pedro vai descrever o que é um discípulo, né? E olha que ele fala, somos chamados tanto para o discipulado individual, quanto para a comunhão corporativa. E as ilustrações que ele usa para falar sobre o discipulado individual é a ilustração do bebê, né? O texto de Pedro vai falar isso, né? Desejar ardentemente o leite, né? Como crianças, desejar como criança genuíno leite espiritual. E por que qual aspecto que ele está abordando aí? O discipulado individual, né? Eu tenho que ter esse interesse individual, pessoal, de buscar e estudar a palavra de Deus, me alimentar das verdades espirituais. Ele fala, mas somos chamados tanto para o discipulado individual, quanto para a comunhão corporativa. A ilustração que ele usa, pedras vivas. O texto, depois você vai ler, 1 Pedro 2, 1 a 17. Somos pedras vivas. A ideia que ele está falando das pedras vivas que são colocadas em uma construção, né? Já não é o aspecto individual, já é o aspecto corporativo, né? O aspecto conjunto. Também ele fala, somos chamados tanto para adoração, e a ilustração para a adoração que ele usa no texto é sacerdotes, quanto para o trabalho. E a ilustração que ele usa é o povo de Deus. Também ele fala, a terceira ilustração que ele usa, ele fala assim, somos chamados tanto para a peregrinação, a ilustração que ele usa é que somos estrangeiros, quanto para a cidadania. A ilustração que ele usa é que somos servos. Então, a ideia é que somos discípulos individuais, quanto membros da igreja. As duas coisas. Também ele fala, tanto somos adoradores, quanto testemunhas de Deus. Testemunha de Deus, que é a questão do trabalho, o povo de Deus para testemunhar. Ele fala também, somos tanto peregrinos quanto cidadãos do céu, né? Que é a questão que ele usa, peregrinos, está falando somos estrangeiros nesse mundo, quanto a nossa cidadania, servos, que não podemos esquecer nossa identidade como discípulo. Ele fala, nós somos isso, tanto isso quanto isso,
tanto isso quanto isso no texto. Só repetindo o que ele fala, somos ah, tanto discípulos individuais quanto membros de uma igreja, tanto adoradores quanto testemunhas, tanto peregrinos quanto cidadãos do céu. Então, parece que é o contrário, mas elas se completam, porque, por exemplo, peregrinos que nós somos nesse mundo, nós temos uma cidadania espiritual, né? Nós temos uma identidade e nós temos um lugar no céu. Ah, não tem lugar aqui nesse mundo, né? Esse lugar não é nosso, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas somos cidadãos do céu. Então, elas se completam, né? Essas ilustrações. Não podemos esquecer da nossa identidade como discípulos que somos. Então, isso tem a ver com essa característica do discípulo radical, que é o equilíbrio. Pensar nas duas óticas, né? Uma vez que estamos no mundo, mas pensar também além desse mundo, quem nós somos e para onde estamos indo. Sétima característica é a dependência. Pergunto, é fácil depender de alguém? Não, não é fácil depender de alguém. Você sabe disso. Por exemplo, para as meninas que estão de plantão, né? Aquelas que já são casadas ou aquelas que pretendem casar, ô Glória, que ela pretende casar. A ideia é de dependência? É depender de alguém para as mulheres? Geralmente, hoje está muito complicado você com esse discurso. É muito complicado ser aceito, inclusive nas igrejas, né? É muito complicado, mas não é fácil. Então, nossa característica do discipulado radical, nessa característica, vemos que somos dependentes de Deus, da sua misericórdia e de sua contínua graça. Tentar viver sem ele é justamente o que significa pecado. O que é pecado? Uma característica, independência de Deus, viver independente de Deus. Foi isso que Adão e Eva tentaram fazer e quebraram a cara, caíram do cavalo, entendeu? A casa caiu para eles, porque queriam viver independente de Deus. As experiências que passamos mostram nossas fragilidades e dependência. Temos que ser fortes, mas também nós somos. Quando nós passamos por certas situações, fica muito evidente a nossa fragilidade e como somos dependentes. Primeiramente, da graça de Deus, da sua misericórdia e do seu cuidado, do seu amor. Olha, a experiência nessa característica, o autor coloca a própria experiência dele. Ele fala que ele adoeceu gravemente, né, teve um acidente, e ele teve que fazer cirurgia, algo muito rápido, e um amigo dele dá um testemunho dessa situação que ele passou. Ele descreve a situação assim, na página 87. Deixa eu ver aqui. Então, John Stott estava lá no leito, sendo cuidado por outros, que nunca tinha passado por isso. E na página 87, o amigo dele vai descrever essa situação, que ele fala assim, nos primeiros dias depois da cirurgia, John Stott foi acometido por episódios de desorientação e por distintas e alarmantes alucinações visuais. Além disso, havia a inevitável humilhação de receber os cuidados da enfermagem e a preocupação com o futuro. Enquanto estávamos no hospital, conversando e compartilhando, lembrei-me da minha própria experiência de doença e caos, alguns anos antes. Lembro que estávamos em lágrimas, dominados por um poderoso sentimento comum de vulnerabilidade e debilidade humana. Foi uma experiência dolorosa, mas libertadora. Então, o John Stott, ele compartilha o testemunho dele, que até para chorar ele tinha dificuldade. Né? Homem não chora. Eu lembro de um pai que ele disciplinava o filho, né, com a vara né, e pá, batia no filho, o filho abria o bocão para chorar, ele, cala a boca, não chora. Aí um dia a esposa dele disse, mas tu já bateu no menino? Deixa ele gritar, deixa ele chorar, porque ele está sufocado, né? Ainda vai morrer sufocado.
Então, John Stott, ele fala, tinha dificuldade até de chorar. E quando me vi nessa situação de total dependência em coisas pequenas, né? Ele fala, eu lembrei de uma situação do meu pai que estava doente e eu tive que dar banho nele com meus irmãos e minhas irmãs. E ele falou assim, nunca imaginei depender dos meus filhos para me darem banho, né? Então, o testemunho também de um amigo de John Stott, que segundo ele, a humilhação, que é essa dependência, né, era o caminho para a humildade. Ele aprendeu esse princípio, né? Nós dependemos. Isso é o contrário da autoconfiança. Quando somos novos, somos muito tendenciosos a isso. A autoconfiança. Não, eu posso fazer. Não, eu não preciso de ninguém. Não, eu não dependo de ninguém. Só que esse pensamento, ele é venenoso, maléfico até para o nosso relacionamento cristão, para a nossa vida cristã. Nós somos criados para a dependência uns dos outros. Nós precisamos. É família, é corpo, é povo que necessita um do outro. Edificação não acontece, né, sozinhos. Então, no testemunho do amigo de John Stott, segundo ele, a humilhação é um caminho para a humildade. Então, Pedro ouviu de Jesus palavras que o levariam a essa característica, a dependência. João 21:18, Jesus chama com Pedro e fala assim, ó, você está aí forte, né? Mas vai chegar um dia que outras pessoas vão ter que estar conduzindo você. Ah, Pedro que era todo brutão, né? Que era pescador, aquele homem ouvir isso de Jesus, olha, final da sua vida vai ser assim, pelas mãos dos outros, né? Então, John White, eu acho que é isso, White, diz que o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes de amor, de cuidado e proteção dos outros. Como o próprio Cristo, na sua humanidade, ele foi um humano que dependeu em todos os aspectos como nós dependemos. Então, chega de autoconfiança, né? Chega de arrogância. A característica do discipulado, do discípulo radical, é de dependência. Nós necessitamos. Nós não vamos crescer sozinhos. Nós não vamos conseguir dar passos, vencer na vida cristã sozinhos. Dependemos dos outros. E isso não se aplica apenas às questões espirituais. John Stott está dando um exemplo que ele estava doente. E esse é o último livro dele, né? Em vida. Ele fala, já estava com 80 e poucos anos. Ele estava dizendo: estou caminhando para sair desse mundo. E eu estou vendo isso muito claramente, a dependência dos outros, para fazer coisas simples na minha vida. Então, nós estamos envelhecendo. Essa dependência vai ficando mais forte e mais forte. Não só na questão espiritual, como também na física, tá? Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não destitui, não pode destituir uma pessoa da sua dignidade, de seu valor supremo. Não é desmerecimento, não é diminuir nada. Nós necessitamos, dependemos uns dos outros. Primeiramente, dependemos de Cristo, dependemos uns dos outros, da comunidade de Jesus, né? E fisicamente, no sentido de família, de parentes, nós dependemos. É incrível isso. Aí em São Miguel, eu estava longe de parentes, a Cris também. E muitas vezes nós precisamos de pessoas para ficarem com os meninos, nos socorrerem em algumas situações. Nós vimos como nós éramos dependentes. Mas outras pessoas, que não eram nossos parentes no sentido físico, de sangue, mas eram nossos irmãos. Eles fizeram coisas que até mesmo nossos parentes ainda não fizeram por nós. Nos acudindo, né, cuidando de nós. Porque nós vimos que éramos frágeis. E nessa fragilidade, Deus ele providencia o cuidado. Essa é a dependência que nós temos, que nós necessitamos, né? Que faz parte, é uma característica do discípulo radical. E por último, ele fala sobre a outra característica, a última é a morte. Mas, poxa, pastor, vai terminar o livro falando da morte. A culpa é do John Stott, né? Porque ele está falando, eu tô partindo. E ele termina falando a última característica, que é a morte. E o cristianismo oferece vida, vida eterna, vida em abundância. Glória a Deus por isso. Porém, ele deixa claro, o cristianismo, que a estrada para a vida é a morte. Eu gostei muito dessa parte, porque ele fala a vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. Vida por meio da morte. Então, esse paradoxo é afirmado em 6 áreas. Vou citar rapidamente para vocês. Primeiro, como
como uma introdução, o desafio é que o discípulo radical veja a morte não como o fim da vida, mas como a entrada para ela. Então, essa perspectiva vai influenciar nossa estadia no mundo. E vai ser fundamental para eu viver nesse mundo diante dos riscos que nós corremos todos os dias. Eu preciso ter essa perspectiva de vida, que a morte para nós não é o fim da nossa vida, é o começo. Paulo fala em uma das suas cartas: morrer para mim é lucro. Morrer é lucro. Como é que você vai enxergar a morte como lucro? Se deixa tanta dor no coração das pessoas que ficam. Ah, mas o cristão. Recentemente, eu revi de novo a reportagem de um pastor nos países aí muçulmanos, que por ele abandonar, né, o islamismo e se tornar cristão, ele foi condenado à morte, né? E ele foi convidado a negar o cristianismo para poder se tornar islâmico de novo, no islamismo, né, adotar para ele continuar vivo. Ele não cedeu. Ele foi condenado à morte, à forca, e a última imagem dele é que ele está com a corda no pescoço para ser enforcado, mas ele não está lamentando desesperado. Ele tinha esposa, filhos, mas ele não está lamentando por isso. Ele está rindo, ele está se despedindo dos amigos e parentes de família dele. Tem outra história que fala sobre uma família que estava sendo soterrada por soldados inimigos e a família cristã por causa de Jesus. E a pressão era: negue a Jesus que vocês saem desse buraco. Se vocês não negarem, vocês vão ser soterrados vivos, né? E os filhos ficavam ali esperando os pais falarem alguma coisa, mas os pais não falavam nada, né? E os pais perceberam que os filhos estavam desesperando, ficando desesperados, né? E os pais falaram assim: não, meus filhos, não se preocupe, nós já estamos chegando em casa, né? Então, essa é a ideia da vida através da morte. Então, ele fala assim, são 6 áreas, né, para ele falar sobre esse paradoxo de receber a vida por meio da morte. Primeiro, a morte e vida em relação à salvação. Ele fala também com relação ao discipulado, com relação à missão, com relação à perseguição, martírio e morte. Primeiro, com relação à salvação, que é a base, né? Morremos para receber uma nova vida em Cristo. Ele fala em Romanos 6:23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele fala também, lá em 1 João 2:1-12, ele fala: nós temos a vida eterna. Mas olha que ele fala também em Efésios 2:1-12, ele fala: ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas depois ele vai falar que nós estávamos mortos. Então só pode receber a vida espiritual quem está morto, né? Então, a salvação, ela não acontece. A salvação é a nova vida espiritual. Ela não nos é dada se não morrermos primeiro. Ele fala em Romanos 6 que nós morremos, fomos crucificados, né? Fomos sepultados na semelhança da morte de Cristo, juntamente com ele. Pelo processo que ele passou, morte, cruz, sepultamento, nós passamos também espiritualmente, para podermos receber a nova vida, pelo poder daquele que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele fala, é esse mesmo que nos dá a nova vida, mas primeiro nós tivemos que morrer, né? Também ele fala que é esse paradoxo de receber a morte através da vida no discipulado. Marcos 8:34-35, a frase destacada desses versículos, ele fala assim, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse tomar sua cruz é um convite para a morte. O discipulado, né, a caminhada cristã para a maturidade, para nos assemelharmos a Cristo, vivermos uma vida simples, é um convite para a morte. Morte de quem? A morte do eu. Jesus promete a autodescoberta pelo preço da autonegação. A verdadeira vida pelo preço da morte. O autor destaca. Gálatas 2:25-24, ele fala que Paulo fala, eu fui crucificado com Cristo, agora a vida que eu vivo já não é minha mais. Eu fui crucificado com ele. Paulo fala também sobre a mortificação, ou seja, sentenciar a morte ou repudiar a nossa natureza caída e autopermissiva, que é a morte a cada dia, a morte do eu.
aquilo que precisa ser mortificado a cada dia, que são os vestígios da velha natureza em nossa vida. Então, Joe Owen, ele diz assim, sobre isso, na página 100. Já estamos terminando, eu falei que são 200 folhas, né? Estou na 100. John Owen, ele fala assim, o ódio ao pecado como pecado, não somente como algo irritante ou desconfortável, está presente na base de toda mortificação espiritual. E essa mortificação é a mortificação do pecado e precisa ser tratado como tal. Esse repúdio, né? Então, o discipulado também é um convite de receber uma vida através da morte, né? A terceira coisa que ele fala é sobre receber a morte e vida em relação à missão. Então, baseado em Isaías 43 até o capítulo 53, ele fala sobre o servo sofredor. Não é o remista sofredor, né? Mas é o servo sofredor. Então ele fala, antes de poder causar admiração às nações, ele será desprezado e rejeitado por outros e oferecerá sua vida à morte. Então, antes da glória de Jesus, do servo sofredor, antes da glória viria o quê? A morte, né? Então, olha que ele fala, a morte é o caminho, a frase que o autor destaca, a morte é o caminho para a frutificação. Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele frutificou, ele foi glorificado, mas saindo da onde? Da morte. Então, a trajetória de Jesus levou ele à morte. Depois da morte, o fruto, a glória, a vida. Então, na página 101, tem uma frase que fala assim, ó, mais cedo ou mais tarde, a missão leva à paixão. Nos padrões bíblicos, o servo deve sofrer, e isso faz a missão ser efetiva. Toda forma de missão leva a uma forma de cruz. O próprio formato de missão é cruciforme. Só podemos entender missão nos termos da cruz. Então, a missão sem cruz é, é um tipo de missão que, que não nos custa o sacrifício, que ele está falando até a morte, então eu só estou fazendo por conveniência, aquilo que me convém. Quando gera em mim algum tipo de sacrifício, eu logo abro mão. Ele fala, isso não é característica do discípulo radical. Um dia, um princípio que eu aprendi com meu irmão mais velho, um dos meus irmãos, ele falou assim uma vez, bora, vai ter encontro de jovens hoje, vamos lá? Ele estava no seminário, ele estava em casa, eu falei, não estou com vontade hoje não. Aí ele disse assim, tá bom, então quer dizer que Jesus veio a esse mundo, ele morreu na cruz por você, vai pagar o seu pecado, né, seu miserável? O pecado era seu, e aí Jesus morre no seu lugar, para você continuar fazendo a sua vontade e não a dele. Meu amigo, isso foi uma tapa na minha cara. Não precisou nem eu tomar banho para ir para a reunião de jovens. Foi de lá mesmo, né? Então, a, todo sacrifício, ele não é nada perto do que Cristo fez por nós. Até morrer por ele na missão, isso ainda não paga o que ele fez por nós, né? O privilégio de morrer por ele é por causa do que ele fez por nós. É incrível isso. É incrível, é maravilhoso. A morte é o caminho para a frutificação. Também ele fala que a questão da morte e vida em relação à perseguição, a perseguição física. E Paulo é assim, o carro-chefe de perseguição do Novo Testamento, né? Paulo, ele foi um dos cristãos que se destacou pelo que sofreu até sua morte por causa da perseguição. Tem uns textos que ele mesmo fala que o que ele está sofrendo é como se ele já tivesse morrido, né? Como se ele já tivesse morrido. Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 1, 8 a 10, capítulo 4, 10 e 11. Na página 105, esses textos que eu quero ler para vocês, ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Contudo, já não em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos,
o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. E mais na frente ele fala, no 2 Coríntios 4, 10 e 11, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que texto incrível, que resume muito bem o que Paulo enfrentou, né? Então, morte, a vida se manifestando através da morte, né? Através do martírio. Ele fala na página 7, Joseph Tom, ele fala que sofrimento, martírio, recompensas no céu. Também ele fala mais na frente que fiel até a morte. Essas expressões não é só vista em autores e personagens bíblicos. São testemunho de pessoas que vivem de tal forma, né, que até levado ao martírio estão se gloriando, né, que através desse sofrimento a recompensa está no céu. Mas não abre mão da sua fidelidade. Por último, ele fala sobre a questão da morte, receber morte, a vida através da morte, né, no aspecto da morte. E na página 108, ele fala: agora consideramos a mortalidade e a morte do nosso corpo físico, que é esse aspecto. Então, ele fala o seguinte: John Stott fala, a morte inspira terror em muitas pessoas. Porém, para os cristãos, a morte não é horrível. Não é horrível. E na página 110, ele fala também sobre a questão, a declaração de Paulo nessa perspectiva. Paulo fala assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, porque é a vida que nós vamos desfrutar com Deus. É a vida que o discípulo radical vai desfrutar com Deus. Amém? Falei muito. Eu vou fechar porque não tem pergunta. Era isso. Quando você lê o livro, claro, tem muito mais coisa no livro. Espero que você se fascine, né, e seja impactado como eu fui impactado. Pretendo estudar mais esse livro para poder tirar muito mais princípios em relação às características do discípulo radical.